Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e eram-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando, dentro do tempo litúrgico do Natal, a festa da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Tem até uma jaculatória que nos ensina esta oração. E eu não sei se vocês prestaram atenção nas leituras, mas todas elas, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, nos traz qual é o desejo e a programação que Deus tem para a família. Mas muitas vezes os nossos ouvidos e os nossos olhos fechados àquilo que o Senhor nos fala, àquilo que o Senhor nos mostra, e vamos permitindo com que a mídia, com que a novela, com que as pessoas ditem como deve ser a nossa família. Então a liturgia de hoje, as leituras de hoje precisam nos ajudar neste resgate. E o primeiro elemento que nós devemos compreender é que Deus Pai, quando quis enviar o seu Filho Jesus ao mundo, poderia ter enviá-lo de diversas maneiras, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, Ele quis se dignar, nascer na nossa condição e passar pelo mesmo processo que cada um de nós passamos, nascer no seio de uma família, que é composto por pai,
mãe e filho. E por que é importante nós ressaltarmos isso? Porque hoje, na mudança de época, não é? E com as situações adversas que o nosso mundo vive, surgem aquilo que é chamado dos novos modelos de família, não é? Que diz assim: olha, esse modelo tradicional de família que tem pai, mãe e filhos já está ultrapassado, porque hoje os novos modelos de família são assim: papai, papai e filhos, mamãe, mamãe e filhos, e tantas outras coisas que o nosso mundo vai propondo como modelo de família. E hoje a liturgia vem resgatar a nós qual deve ser o nosso modelo de família. O nosso modelo de família é a família de Jesus, é a Sagrada Família. Então nós vamos ter o Evangelho como norte da compreensão da liturgia da palavra de hoje, e diante das provocações do Evangelho, nós vamos fazer as ligações com as outras leituras, principalmente a primeira leitura e a segunda leitura. Vamos compreender o contexto do Evangelho de hoje. Todo bom judeu deveria ir ao menos 3 vezes ao ano em Jerusalém, nas 3 festas mais importantes do calendário litúrgico. Então, quais eram estas festas? A Páscoa, a mais importante de todas; Pentecostes, que era a festa da colheita para os judeus; e a terceira, a festa das cabanas. Então todos os judeus, nessas 3 festas, deveriam ir a Jerusalém. E por que nós devemos compreender essa realidade? Porque o Evangelho de hoje está inserido neste espírito. A Sagrada Família, Jesus, Maria e José, com os seus amigos, parentes, irmãos de fé, fazem esta jornada, porque eles moravam em Nazaré, e vão até Jerusalém, porque estava próximo à festa da Páscoa. Mas nesse trânsito, entre sair de Nazaré, ir para Jerusalém, participar da festa da Páscoa e depois voltar para a sua cidade natal, há um acontecimento que vai marcar o relato do Evangelho de hoje, que nós vamos entrar nele daqui a pouco. E a festa da Páscoa, como era a mais importante para os judeus, ela era uma festa muito movimentada. A cidade de Jerusalém ficava superlotada, porque todos os judeus das diversas regiões saíam das suas cidades e iam para onde? Para Jerusalém. Então pensemos assim, para aproximar a nossa compreensão: a festa de Trindade no primeiro domingo do mês de julho. Então quem já foi na festa do Divino Pai Eterno, já viu como fica a cidade de Trindade, não é? Superlotada, com romeiros que vêm de diversos cantos de diversas cidades. Então na época de Jesus em Jerusalém não era diferente. E como eles não tinham a facilidade do transporte como nós temos hoje, como que eles se locomoviam da sua cidade natal até Jerusalém? Fazendo caravana. E esta é uma prática também muito comum nossa até hoje, né? Vamos para Aparecida do Norte, aí faz uma caravana e vai para Aparecida do Norte, não é assim? Vamos para Trindade, aí reúne aquele povo, os amigos, os familiares, os irmãos de comunidade, faz uma caravana e vai para Trindade. Então na época de Jesus não era diferente. Nestas festas aconteciam as caravanas que levavam o povo para as festas mais importantes da sua fé. Então isso daqui é um contexto geral para vocês compreenderem, porque isso vai ser importante para nós agora no Evangelho. Vamos lá? Pegue o seu folheto, o Evangelho de hoje, e vamos tomar aí
o versículo 41 e o versículo 42. Confirma isso que eu acabei de explicar. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como era o de costume. Então até aqui tranquilo, não é? Nós já compreendemos por que havia esta movimentação. Porém agora vai acontecer um problema com a Sagrada Família na volta. Então vamos ler juntos o versículo 43 e o versículo 44. Vamos ler juntos? Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Vocês que estão aqui, a grande maioria são pais e mães. Alguns já passaram pela angústia de perder o filho dentro do supermercado ou numa grande loja. Qual é a reação do pai e da mãe quando percebe que o filho ou a filha já não está mais junto deles? Preocupação. E as mães às vezes começam a gritar desesperadas, porque a situação é grave. Então isso vai acontecer com a Sagrada Família. Eles foram para Jerusalém para participar da festa da Páscoa, com a caravana da sua cidade. Como eram pessoas conhecidas, familiares, amigos e parentes, quando estavam voltando para Nazaré, o que acontece? Perceberam que o menino Jesus, que já tinha 12 anos, não estavam junto deles. E aí Maria e José foram procurando, e eu fico imaginando a cena, Maria chegando e abordando, não é? As comadres, as parentes, as vizinhas. Você viu Jesus? Não, Maria, não vi não. E José do outro lado, mais afoito, correndo, perguntando para as pessoas: cadê Jesus? E o menino não estava na caravana. Quão grande foi a angústia dos pais por não encontrarem ali o seu filho. E eu fico imaginando que se fossem os casais de hoje, antes de procurar o menino, já começava a briga, porque aí o pai ia virar para a mãe e ia falar assim: mas você não olhou o menino, a obrigação é sua que é mãe. E aí a mãe já iria responder: ah, mas você também tem obrigação, porque você é o pai, porque eu faço tudo sozinha, só eu que cuido desse menino. E já iria começar o quê? A briga e a confusão, se fosse os casais de hoje, não é? Outro aspecto, se fosse na nossa realidade, o desespero, a gritaria e o descabelamento. Mas a conduta de Maria e de José foram diferentes da nossa conduta, porque ele e ela, Jesus, Maria e José, que estavam neste contexto da família de Deus também, e de maneira muito especial, José e Maria eram pessoas cheias de fé. E aquele que vive a sua fé com intensidade, sabe passar pela dor, pelo problema, pela perca, pelo desafio na família, sem experimentar o desespero. E este é o primeiro conteúdo que o Evangelho precisa ensinar às nossas famílias, que passam pelas percas, pelas dores, pelos desafios, que a nossa fé é a força que nos mantém de pé,
que nos sustenta diante das provações que nós enfrentamos. Maria e José passam por uma provação na sua família. O menino não estava junto deles. E foi a sua fé e a sua confiança em Deus que não permitiu com que eles desesperassem diante do problema e tomaram as decisões, tomaram as iniciativas que deveriam ser tomadas diante do problema, para que o problema fosse resolvido. Então agora vamos ver o que aconteceu a partir do momento que eles não encontram o menino entre os parentes. Vamos para o versículo 45 e o 46. Vamos ler juntos? Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Não encontraram o menino no meio da caravana. A caravana tinha que continuar, porque ela estava voltando para a cidade deles. Mas Jesus estava em Jerusalém. Qual foi a atitude de José e de Maria? Nós temos que voltar. A caravana não poderia voltar com eles, mas eles deveriam voltar, porque o menino não poderia ficar para trás. E disse o Evangelho que depois de quantos dias Maria e José encontraram o menino Jesus? 3 dias. 3 dias de dor, de angústia, de sofrimento, de incerteza para os pais. E nenhum detalhe do Evangelho, minha gente, é em vão. Somente para contar dias, horas. Mas todo detalhe do Evangelho tem um significado teológico, tem um significado de fé. E vão dizer os exegetas, interpretando este texto bíblico, que os 3 dias de angústia, de dor, de escuridão de Maria e de José, por não terem o menino Jesus junto deles, simbolizava já os 3 dias da morte de Cristo, porque Jesus morre na sexta e ressuscita no domingo. 3 dias de escuridão, de dor e de sofrimento para toda a terra, porque Jesus já não estava mais no nosso meio. Então aqui na sua infância nós já temos um prelúdio daquilo que não somente José e Maria iriam viver sem a presença de Jesus, mas que toda a humanidade iria viver a partir do momento que Jesus não estivesse mais no nosso meio. Então, este conteúdo de fé também é muito importante para nós. Quando eles voltam para Jerusalém, eles vão encontrar o menino onde? No templo. O templo era por excelência o lugar aonde Deus habitava para todo o povo do Antigo Testamento. E o menino estava se ocupando das coisas de seu pai. Ele estava ouvindo os mestres e doutores da lei ensinando a Torá. E ao mesmo tempo, aquele menino de 12 anos já perguntava, já questionava. E os anciãos do templo ficavam encabulados com a sabedoria daquele menino que tinha apenas 12 anos. E agora, chegando em Jerusalém novamente, Maria e José vão encontrar Jesus neste ambiente do templo. Se fosse no nosso contexto, a mãe já ia chegando, gritando e brigando com o menino. O pai já ia falando: vem cá, danado, que eu vou te dar um couro. Por que você fez isso?
olha como é que está aqui a sua mãe, olha como que eu estou aqui. Mas agora, a pedagogia do Evangelho vai nos ensinar qual foi a reação do pai e da mãe diante do menino que estava lá no templo e que se tinha perdido da caravana. Vamos agora para o versículo 48 e o versículo 49. Vamos ler juntos esses dois versículos? Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai? Quando Maria e José encontraram o menino no templo, logo ela externalizou a sua preocupação. Meu filho, por que agiste assim conosco? Como se a atitude do menino estivesse errada por ter perdido na caravana e não ter ido com a sua comunidade como era o previsto. Mas aqui Jesus vai inserir um novo elemento na pergunta de Maria e no questionamento de Maria. Porque se eu não compreendo esse evangelho como ele deve ser compreendido, muitos vão pensar que Jesus foi um rebelde, que Jesus foi um adolescente custoso, que Jesus não obedeceu os seus pais e se perdeu na caravana. Mas a nossa compreensão não pode ser neste viés, porque a pergunta de Jesus, diante da pergunta da sua mãe, se vocês perceberem, a mãe faz uma pergunta, e Jesus responde a pergunta, fazendo uma outra pergunta. Esta sempre foi a pedagogia de Jesus, quando ele era questionado pelos fariseus, quando ele era questionado por aqueles que não acreditavam na sua palavra, ele nunca entrava na provocação respondendo à altura daquilo que a pessoa queria escutar, mas Jesus sempre fazia uma outra provocação que permitia à pessoa uma reflexão. E isso daqui é uma dica para os maridos e as esposas que estão aqui hoje, porque tem muito casal que vive igual cachorro e gato. Vocês já ouviram esse ditado? Cachorro e gato, que não pode se ver que já estão brigando. Por quê? Porque um já questiona o outro, já cutuca a ferida, sabendo como será a conduta daquele que está sendo cutucado diante da provocação, e aí começa a briga, porque não agem com sabedoria. A partir do momento que recebe o cutuque, já responde ele imediatamente, e aí começam as desavenças, as palavras pesadas, as brigas e as confusões. E aqui Jesus nos ensina uma pedagogia diferente diante dos problemas e dos questionamentos que nós enfrentamos, porque ele queria exortar o seu pai e a sua mãe, que antes dele assumir a condição humana, de ter uma mãe biológica, que foi Maria, e de ter um pai adotivo, que era José, ele tinha um pai, que era o Pai do céu, que era o divino Pai eterno, e que na sua missão, a prioridade dele não era a família biológica, Maria e José, mas a prioridade dele na sua missão era fazer a vontade do Pai. E por ter esta missão nobre, confiada pelo Pai, aonde ele deveria estar? Na casa do seu
Pai. Foi por isso que ele responde Maria com uma pergunta: não sabeis que devo estar na casa do meu Pai? Então, quais são os apontamentos que o Evangelho de hoje nos dão? Primeiro, nós estamos numa constante caminhada, numa constante romaria, não para Jerusalém, em Israel, mas para a casa do Pai do céu. Por isso somos um povo caminhante, somos um povo romeiro. E caminhando nesta romaria, a nossa meta última é fazer a experiência do Pai, do amor do Pai em nossos corações. Mas nós não teríamos condições de fazer isso por conta própria. Por isso que o Pai envia o seu Filho, celebramos isso no mistério do Natal, para assumir a nossa condição, para ter uma família como nós temos, porque aqui ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo precisou de um pai e de uma mãe para nascer, não é assim? Por mais que às vezes eu não dou certo com meu pai, ou que eu não gosto muito da minha mãe, independente dessas dificuldades do percurso das relações, nós tivemos um pai e uma mãe. E Deus quis oferecer também ao seu Filho uma família, porque tendo uma família, Ele poderia concretizar a sua missão de realizar a vontade do Pai, para que nós se tornássemos a grande família de Deus que somos a igreja. Então aquela visão reduzida, não é? Da família primária, podemos dizer assim, o pai, a mãe e os filhos, se tornam agora numa visão mais ampliada, porque em Cristo, todos nós, regenerados pela graça do batismo, nos tornamos o quê? Membros de uma grande família, a família de Deus. Mas diante deste questionamento, nós poderíamos pensar: Padre, será que Jesus, fazendo a vontade do Pai, vai continuar no templo, dispensando Maria e José para que eles voltem para Nazaré e que o menino continue em Jerusalém? Aí o texto vai nos responder esta pergunta. Vamos ler juntos agora o versículo 50 e o 51. Acharam aí? Vamos ler juntos esses dois versículos? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Vamos parar por aqui. Maria e José não compreenderam a palavra de Jesus. Não compreenderam. Mas a não compreensão daquela palavra não os impediram de continuar a sua caminhada de fé. E qual é a atualidade deste versículo para nós? Muitas coisas que Deus vai te falar, ou que Deus vai te pedir, você não irá compreender. Assim aconteceu na vida da Sagrada Família. Mas a não compreensão da vontade de Deus não foi empecilho para que ela não se realizasse. Porque José e Maria caminhavam pela fé. E a fé, vai dizer Hebreus capítulo 10 e 11, que é acreditar naquilo que não se vê. Então Maria e José não compreendiam, não viam, não entendiam, mas acreditaram, e mesmo sem ver, e mesmo sem compreender, eles continuaram dando os seus passos na vivência da fé. E qual é o desafio para as nossas famílias hoje? Que as famílias só querem fazer aquilo que elas veem. As famílias hoje só querem fazer aquilo que elas acreditam que vai ser o melhor, que é o seu sonho, que é o seu desejo.
E a partir do momento que na dimensão da fé entra uma realidade que ainda não me é compreensível devido à sua grandeza, porque é um grande mistério, fazer a vontade de Deus é um grande mistério, e pode ser que nós não tenhamos a capacidade de compreendê-lo na sua plenitude, nós vamos nos fechando à vontade de Deus para nós e para nossa família, e já não somos mais capazes de continuar a nossa caminhada nesta vontade de Deus, como continuaram José e Maria. Então pense nisso para a sua casa, pense nisso para a sua família, e pode ser que o desastre que você vive hoje nas suas relações familiares, sejam consequências desta dureza do coração, que te impede de compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua família? E aqui entra um outro elemento muito importante. Jesus, depois de ouvir a preocupação do seu pai e da sua mãe, deixou então o templo em Jerusalém e desceu com seus pais para Nazaré, e eram-lhes obedientes. A vontade de Jesus consistia na vontade do Pai, estar na casa do meu Pai, fazendo as coisas dele. Mas a partir do momento que ele se dignou a nascer num contexto de família, mesmo sendo Deus, ele foi obediente aos seus pais, e não permaneceu no templo, mas voltou para a sua cidade. Aqui entra um outro desafio para os pais, que já não tem mais autoridade sobre os seus filhos. Não tendo mais autoridade, os filhos não obedecem. Eu cito muito isso nas pregações. Como eu fico assustado olhando hoje as crianças e o domínio que elas têm sobre o seu pai e a sua mãe. Antigamente, o pai e a mãe, pela autoridade que exerciam na família, não precisava falar. O jeito do pai olhar para o menino ou para a menina, os filhos já sabiam que eles tinham que ficar quietos. Não era assim? Muitos dizem: padre, meu pai e minha mãe não precisava nem falar, era só olhar, porque tinha autoridade, porque os filhos obedeciam. Hoje, o pai e a mãe olha, fala, grita, e a meninada está correndo para lá e para cá, sem nenhuma preocupação. Porque os pais e mães hoje, por não compreenderem a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família, vão se permitindo fazer a vontade do mundo, e já não tem mais autoridade nem dentro de casa. E a meninada vai criando, minha gente, igual avestruz no pasto. Eles não têm rumo, não sabem para onde vai, porque já não tem mais limites, porque já não tem mais autoridade de quem governa uma casa, porque já não tem mais a possibilidade de se crescer num ambiente aonde se preza pelos princípios da retidão, da honestidade. E por que tudo isso acontece? Porque as famílias já não têm mais vida de oração. A televisão, o celular, o zap roubou isso das nossas famílias. Antigamente, minha gente, como não tinha energia elétrica, como não tinha televisão, como não tinha zap, qual era a programação todos os dias à noite? Reunir o pai, a mãe e os filhos e rezarem o terço. Tem alguém aqui que é dessa época? Levante a mão só para o padre saber. Muitos de vocês, né? Esta era a programação da família. A oração, a retidão, o testemunho do pai que era honesto, que trabalhava na roça para sustentar os seus filhos, e que era um homem de palavra, porque o que ele falava ele cumpria.
A mãe, que era matrona, que era aquela que ensinava a fé, que era aquela que cuidava dos filhos, que era aquela presença afetiva dentro de casa. Agora hoje a nossa desculpa é sempre o trabalho e o tempo. Ah, padre, eu estou trabalhando 24 horas por dia, porque eu quero dar para os meus filhos tudo aquilo que a minha família nunca teve. E as mães da mesma forma, não, padre, porque agora as coisas estão muito apertadas, então eu também trabalho 24 horas para ajudar o meu marido e para dar para meus filhos roupa, calçado, pagar a escola. E diante desta doutrinação que o nosso mundo tem levado às famílias, os filhos já não têm mais referencial, já não tem mais a figura do pai próxima, já não tem mais o afeto e o ensinamento da mãe. E depois os poucos momentos que se tem juntos, tem que comprar os meninos, porque a forma de compensar a ausência, por não estar em casa, por não ter essas relações afetivas como pai e como mãe, é dar tudo o que o menino pede, é dar tudo o que a menina pede, e aí, minha gente, a coisa vai desordenando. Porque se eu já não fico em casa, e o meu filho, a minha filha chegou, mamãe, eu quero um tablet, eu quero um celular. Ah, padre, tadinho dele, tadinha dela, eu já não fico com ele o ano inteiro em casa, então agora eu vou dar para fazer à vontade. É uma forma de eu compensar a minha ausência. Mas eu quero te dizer, pai, eu quero te dizer, mãe, que presente nenhum compra o afeto, o amor, o carinho e o tempo que você perde com o seu filho e a sua filha, ensinando para ele o que é certo, o que é reto, o que é íntegro, o que é justo, o que é de Deus. Então a festa da Sagrada Família vem para nos ensinar isto, que a obediência que vocês, pais, precisam ter dos seus filhos para com cada um, depende daquilo que você também propõe. Aí pode ser que você esteja pensando, padre, eu fiz tudo isso que o senhor está dizendo, mas hoje o meu filho, a minha filha, a minha família se enveredou por um outro caminho totalmente diferente daquilo que eu ensinei. E isso também se torna a dor de muitos pais, que possibilitaram um caminho de fé, da retidão, da justiça, e que depois os filhos se enveredaram por outros caminhos tortuosos. E o que a palavra nos ensina diante desta dor e diante desse sofrimento? Nenhuma semente plantada na seara de Deus, que foi regada pelo sangue de Jesus derramada na cruz, ficará sem fruto. Então acredite naquilo que você fez de bom. Acredite naquilo que você ofereceu, que veio do Senhor para a vida dos seus filhos, porque vai chegar uma hora que eles vão lembrar, a minha mãe me disse isso, o meu pai fez isso. Então, minha gente, a obediência a Deus. Então, se você quer um casamento transformado, porque o seu já não vai bem, obedeça a voz de Deus, mesmo não compreendendo como foi Maria e José. Se você é filho, filha, e acha que a sua revolta interior, a sua dor, aquilo que você não teve, que você achava que você merecia ter, pode ser compensado nas atitudes erradas que você toma, nesta rebelião interior, para dizer, para gritar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, que você não teve aquilo que você achava que você deveria ter. Pense nisso, obediência. E olha como o Evangelho encerra. Vamos lá para o último versículo, aonde nós paramos. Eram obedientes, o final do 51, antes de irmos para o 52. Sua mãe, porém, conservava no coração
todas essas coisas. E Jesus crescia Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Onde que Maria guardava toda esta situação? No coração. O coração é o sacrário interior de cada homem e de cada mulher. Diante da escuridão, daquilo que Maria não contemplava, diante da escuridão, daquilo que ela não compreendia, ela não saía falando mal de Deus para as vizinhas, ela não saía reclamando, lamuriando, porque ela tinha sofrido demais da conta, porque o menino tinha ficado para trás. Maria sabia aonde guardar a sua incompreensão. Maria sabia aonde guardar aquilo que não era compreensível, a razão humana, mas que a fé possibilitava o caminho de continuar. E guardava onde? No coração, porque o coração é o sacrário de cada homem e de cada mulher, aonde nós guardamos o que é mais importante. E foi por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, vai nos dizer que o nosso coração precisa ser como o dele, um coração manso e humilde. Então, diante das incompreensões, diante dos desafios que nós devemos fazer, nós devemos entender duas coisas. Primeiro, que Deus sempre está conosco. Estava com Maria, estava com José, estava com o menino Jesus, e também está com você. E segundo, guarde aquilo que é caro da sua história no seu sacrário. Não fica vendendo isso na feira não, na sua banquinha que você montou, lá na porta da sua casa, que todo mundo que passa tem que escutar a tragédia da sua história, do seu casamento, da sua dor e da sua família. Aprenda com a Sagrada Família a guardar isso no coração, porque a partir do momento que o seu coração se torna um coração como o de Jesus, manso e humilde, você já não vai viver mais como escravo da sua história. Você já não vai ficar mais escravo das suas dores, porque você não teve o amor do pai, porque você não teve o amor da mãe. Você já não vai viver mais como vítima, porque na sua família não teve isso, ou faltou aquilo. Mas guardando isso no seu coração, que vai se tornando um coração de Jesus, Jesus vai reconciliando a sua história, Jesus vai ressignificando os seus traumas e as suas dores, e Jesus vai te dando a possibilidade da libertação interior, de não ficar mais apegado às tragédias e às percas, mas de sentir o sopro do Espírito, que te liberta de toda a dor e de todo o entrave que você estipulou na sua história, dentro da sua casa, nas suas relações familiares. Então permita que nesta festa da Sagrada Família, o Senhor faça uma obra nova no seu coração. Aonde está a sua história, aonde está o seu sagrado, aonde estão as suas conquistas e alegrias, mas aonde também estão as suas dores, as suas rupturas e os seus traumas, para que a sua história, sendo reconciliada na dimensão da fé, você tenha a possibilidade de reconciliá-la na dimensão das relações. Então, se é aquele pai que te abandonou, ou que não te deu atenção como você merecia, e que você viveu vítima dessa história tantos anos, a graça da reconciliação da fé em Cristo no seu coração vai te libertar e vai te dar a graça de amar o seu pai, mesmo quando ele não merece ser amado. A reconciliação da sua história com Cristo no seu coração
que muitas vezes te fez vítima, porque a sua relação com a sua mãe não foi boa, vai te possibilitar a graça de te amar como você é, mas de amar também a sua mãe, independente daquilo que ela fez. E aqui nós poderíamos citar todos os exemplos, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, e assim sucessivamente. E aí você pergunta: padre, mas como que eu posso fazer isso? Permitindo com que o exemplo de Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, seja o modelo para a sua casa, para a sua família. E que diante das percas, como foi a perca do menino Jesus, dos traumas, dores, rupturas, dificuldades, desafios, a fé nos ajude a subir um patamar que a compreensão e a visão não conseguem ver. E foi essa a experiência de Maria e de José, de permitir com que a fé os elevasse a um patamar muito mais alto, que a razão não podia compreender e que os olhos não podiam ver. E essa, minha gente, é a graça da família que tem fé. Porque quando tudo está escuro, quando a compreensão não consegue entender mais nada, quando a visão está opaca, e eu já não vejo um palmo além da ponta do meu nariz, a minha fé me eleva e me coloca numa estatura superior, como a de Deus, para que eu não viva como vítima da minha história ou da minha tragédia, mas que eu viva a dignidade de filho amado de Deus, que eu sou, que você é. Então é isso que a Sagrada Família quer te oferecer nesta festa, para você e para toda a sua família. Amém? Então vamos pedir isso, encerrando essa pregação. Feche agora os seus olhos e pense na sua história de família. Como foi a sua relação com seu pai? Como foi a sua vivência com a sua mãe? O que você carrega dentro de você dessa história? Pode ser que você experimentou muitas alegrias, mas que teve também as dores e as dificuldades. Então vai pedindo a Jesus agora, nesta oração que você está fazendo, a cura do seu coração, principalmente diante daquilo que ficou mal resolvido na sua relação com o seu pai e com a sua mãe. Pode ser que você tomou a decisão de nunca mais querer ver seu pai por aquilo que ele te fez. Permita com que a fé te eleve diante daquilo que a sua compreensão não entende e o que os seus olhos não veem. Pode ser que você, como pai, como mãe, tem sofrido muito com o seu filho, com a sua filha, e que você se revolta com esta dor, com esse sofrimento, porque você não compreende, porque você não vê resultado do que você faz. Permita agora com que a fé te eleve diante daquilo que você não compreende, diante daquilo que você não vê, como aconteceu com Maria e José, quando perderam o menino, porque guardaram tudo no coração. Então apresente agora a Jesus tudo aquilo que você guardou no seu coração da sua família, e entenda que independente dos problemas, das dores e das dificuldades que você já enfrentou na sua família, ela é sua
e não tem como você mudar. É sua família. Compreenda que ela é presente de Deus. Padre, mas se o senhor conhecesse a minha família, o senhor nunca diria que é presente, é maldição. Não, é presente. Porque a partir do momento que você se abre a Cristo, Cristo transforma a sua história. Cristo cura as suas feridas. Cristo ressignifica os fatos dolorosos e te dá a libertação, para que você ajude a sua família a compreender que ela é presente de Deus. Então apresente agora diante do Senhor os seus pais, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, para que de fato, nesta manhã, saiamos daqui convencidos que a nossa família precisa ser como a família de Jesus. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Vai repetindo isso. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré, a tua também será, se tiveres fé. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim.